Olá, pessoal. Sou a professora Denise Santana e hoje eu quero falar para você sobre as etapas de um artigo científico. A primeira etapa, muito importante, é a introdução. Você sabia que a introdução é a carta convite do seu artigo? Você sabia que muitos leitores, internautas, eles não leem o artigo por completo? Acreditem. Acreditem que eles selecionam sempre o título, o resumo, e leem a introdução, que é a carta convite. Se na introdução você não agradar ao leitor, geralmente ele não vai ler o seu artigo. Então, a dica de hoje da professora Denise Santana é como escrever uma introdução atrativa, que faça com que o leitor vá até as considerações finais. Como eu faço isso, professora? Primeiro, com uma boa contextualização. O que significa isso? Você precisa fazer um levantamento do que sua temática tem sido publicada. Se você traz uma introdução desatualizada, ninguém quer ler o seu artigo. Mas se você traz os últimos dados de fontes oficiais, de artigos publicados internacionais, artigos nacionais, então você vai trazer a contextualização do seu trabalho, da sua temática. Depois que você traz a contextualização da sua temática, é importante que você traga, então, afunilando dados do mundo, dados do Brasil, dados da sua cidade e dados, às vezes, do seu território, daquele local específico. São a unidade de saúde da atenção primária, unidade hospitalar, então, dados locais. Quando você traz isso, você consegue que o leitor ele se situe em relação à sua temática. Então, quando ele se situa, agora ele quer saber mais coisas. E aí você vai trazer a novidade do seu artigo. Então, você vai trazer a pergunta que norteia o seu artigo. Qual é a pergunta norteadora? Qual é o seu objeto desse artigo? E depois você fecha a sua introdução com seu objetivo. Não. Então, meu objetivo é descrever, analisar, identificar. Objetivo é escrito com verbo. Olha a dica. É escrito com verbo. Então, você fecha seu artigo com o seu objetivo do artigo. Qual é o objetivo do seu artigo? Analisar os fatores que interferem no aleitamento materno, um exemplo. Analisar, descrever, identificar, refletir. Então, você vai trazer o verbo e fechar a sua introdução. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre as outras etapas do artigo científico, que é a metodologia, a apresentação dos resultados, a discussão e as considerações finais. Um beijo para você.